A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, estamos aqui para mais uma aula da lição da Escola Bíblica Dominical. Alô você, aqui é o pastor Carlos Pereira e você está no canal EBD na Veia. EBD na Veia, esse canal, queridos e amados irmãos, que é um canal que ensina a palavra de Deus através das lições da Escola Bíblica Dominical. E vamos para mais uma aula, né? Lição de número 12 do terceiro trimestre de 2025, o caráter missionário da Igreja de Jerusalém. A lição de hoje estará nos ensinando algo extremamente poderoso que eu gosto muito, que é o assunto da obra missionária. Você que já é inscrito no canal, você que já está aqui comigo há um tempo, você sabe que eu fui missionário na divisa entre o Brasil e a Venezuela durante 6 anos e 11 meses. E também eu tenho o privilégio de ser também secretário de missões da Assembleia de Deus aqui em Camaçari, Bahia. Venha você, o nosso convidado. A lição de hoje tem muito a ver, considerando que a lição da semana passada foi no Dia Nacional de Missões. Segundo domingo de setembro é comemorado o Dia Nacional de Missões. E agora nós vamos continuar o assunto, até porque a igreja em Jerusalém, ela sempre teve o caráter missionário, né? A igreja nasceu um caráter exclusivamente missionários. E nós queremos estar com você estudando mais e mais a palavra de Deus. A lição de número 12, portanto, é uma lição que vai tratar sobre o caráter missionário da igreja de Jerusalém. E nós vamos já para o nosso texto, né? A lição de hoje é uma lição que vai nos ensinar um princípio bíblico extremamente poderoso. E eu gosto muito de falar sobre esse assunto, queridos, porque nós podemos dizer com toda a propriedade que a igreja ela é missionária. A igreja ela tem uma função missionária, ela tem um chamado missionário. A igreja ela nasceu exatamente com a missão de levar o Evangelho de Jesus. E o nosso texto áureo, meus amados irmãos, está em Atos capítulo 11, verso 20. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos anunciando o Senhor Jesus. Esse versículo, e se a gente for observar bem, e a gente focando aqui, porque é o nosso textuário é muito significativo, porque esse versículo é um marco na história da igreja, pois registra o primeiro movimento missionário intencional para fora do contexto judaico. Até então, a mensagem estava restrita em grande parte aos judeus e prosélitos, mas em Antioquia, cidade cosmopolita e influenciada pela cultura grega, cristãos anônimos ousaram anunciar Jesus diretamente aos gentios. E aqui são pontos importantes que nós precisamos destacar no nosso texto áureo. Primeiro, cristãos comuns como missionários, o foco na pessoa de Jesus e um passo transcultural. Veja bem, cristãos comuns como missionários não foram apóstolos ou grandes líderes, mas discípulos anônimos que levaram a mensagem. E isto mostra que a missão não é tarefa de alguns, mas de todos. Nós não podemos abrir mão, queridos e amados irmãos, da realidade de que a missão é para todos. A missão não é para pessoas chamadas. E eu posso dizer isso como missionário, que não há nenhuma exclusividade do ponto de vista de você ter a missão de levar o Evangelho de Jesus. Tá? Então é muito importante que você entenda que levar a missão, pregar o Evangelho de Jesus, que é a missão da igreja, não é exclusiva para missionários, é para todos os cristãos que foram salvos em Jesus. O foco na pessoa de Jesus. Eles não apresentaram tradições judaicas, nem regras da lei, não, de jeito nenhum, mas anunciaram o Senhor Jesus, que é o centro do Evangelho, glória a Deus. Um passo transcultural muito importante. O Evangelho rompeu fronteiras, alcançando pessoas de outras culturas e visão de mundo. Qual seria a aplicação hoje do nosso texto áureo? Hoje a igreja continua sendo chamada a atravessar fronteiras, sejam elas geográficas, sociais ou culturais. A verdadeira missão não depende de títulos ou cargos. Já estamos bem crescidinhos para saber disso, mas da fidelidade de discípulos que, em qualquer lugar, anunciam Jesus como Senhor. A frase que nos impacta, né, quando nós estamos lendo o nosso textuário é o seguinte: o crescimento da igreja
Começa quando cristãos comuns decidem anunciar a Cristo em qualquer lugar. Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos agora para a nossa verdade prática, né? Que nos traz o seguinte: faz parte da missão da igreja a evangelização de povos não alcançados. Faz parte da missão da igreja, missão da igreja, glória a Deus, missão da igreja está levando o evangelho para os povos não alcançados. E aí, quando nós estamos estudando esse aspecto, nós vamos para o seguinte: a essência da igreja é missionária. Desde Atos capítulo 1, verso 8, Jesus deixou claro que os discípulos deveriam ser suas testemunhas, começando em Jerusalém, mas alcançando até os confins da terra. Isso significa que o evangelho não deve se limitar ao nosso círculo de convivência ou à nossa cultura, mas precisa alcançar todos os povos. É importante destacar alguns aspectos principais aqui da nossa verdade prática. Missão é identidade, não opção. Alô você, a igreja que não evangeliza perde sua razão de existir. Isso aqui é um alerta para nós, é um alerta para a igreja brasileira. Porque, meus amados irmãos, o berço do cristianismo, né? O Oriente, a Europa, que teve grandes avivamentos no passado, hoje está em um declínio terrível. No declínio de fé. O aumento do secularismo na Europa tem proporcionado um efeito de fechamento de igrejas. Igrejas antes que foram palco de grandes e poderosos avivamentos deixaram de existir porque deixou de cumprir a sua missão enquanto igreja. Deixou de evangelizar, ficou muito mais preocupado em discutir questões teológicas e perderam o foco de levar o evangelho e de ser uma igreja relevante em um mundo que está apodrecendo espiritualmente. O alvo, e aí quando a gente observa mais um aspecto aqui da nossa verdade prática, os não alcançados. Assim como Antioquia se tornou um centro missionário, nossa geração deve se preocupar em levar Cristo àqueles que ainda não ouviram. A universalidade da salvação. O evangelho é inclusivo e rompe barreiras étnicas, culturais e sociais, mostrando que em Cristo não há distinção. A aplicação dessa verdade prática para nós hoje, meus amados irmãos, seria o fato de que cada crente deve se enxergar como parte da missão global da igreja. Uns vão, outros enviam, outros sustentam em oração, mas todos participam. Uma igreja verdadeiramente bíblica não vive fechada em si mesmo, mas se abre para o mundo, anunciando Cristo onde ainda ele não é conhecido. Glória ao nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Que bênção, né? Como é bom a gente estar estudando a palavra de Deus e como é bom a gente estar aqui aprendendo, né? E nessa verdade prática, concluindo a nossa reflexão aqui, né? A palavra, a frase de impacto, né? Para a reflexão é: se a igreja não vive em missão, ela perde o coração do evangelho. Ela perde o coração do evangelho. Mas por que, pastor Carlos? Simples assim. O evangelho, ele deve ser pregado, ele deve ser vivido. Aleluia. Vamos então, meus amados irmãos, agora para o texto bíblico, né? Em que nós vamos estar estudando, na verdade, tendo a nossa verdade prática, né? Ou melhor, perdão, nossa leitura bíblica em classe. Nossa leitura bíblica em classe. Vamos, portanto, estudar a nossa leitura bíblica em classe, que hoje está em Atos, capítulo de número 11, versículo de números 19 a 30, ok? E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Glória ao nome de Jesus. Que leitura poderosa.
Porque a gente está vendo aqui, meus amados irmãos, é a presença como é glorioso o Espírito Santo operando através da ministração da palavra. E chegou a fama dessas coisas, né? O qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo ano se reuniam naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os cristãos pela primeira vez chamados cristãos. Foram os discípulos, perdão, em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. E isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando-os aos anciãos por mão de Barnabé e Saulo. Glória a Deus, glória a Jesus. Que maravilha quando a gente estuda esse assunto maravilhoso. Glória a Deus. Agora vamos, meus amados irmãos, para a nossa introdução. Como o evangelho alcançou Antioquia, uma importante cidade da Síria dentro do Império Romano. Como? Conhecer esse fato é relevante porque, pela primeira vez, cristãos de Jerusalém levaram a mensagem da cruz aos gentios fora das fronteiras de Israel. Com o ingresso do evangelho na cidade de Antioquia, a igreja dava seu primeiro salto na missão transcultural. Glória a Deus, que maravilha! Como é maravilhoso a gente estar estudando isso. Agora, meus amados irmãos, nós vamos estar vendo como está estruturada a nossa lição da escola dominical, tá bom? No primeiro tópico, nós temos uma igreja com consciência missionária. O que nós precisamos hoje, e eu como secretário de missões, eu posso dizer isso com propriedade, a nossa igreja precisa de uma consciência missionária. E ter consciência missionária significa ter a habilidade, ter o discernimento espiritual da responsabilidade enquanto igreja. E como Deus conta com a gente. E como Deus conta com a igreja. Glória a Deus. No primeiro subtópico nós temos o evangelho para além das fronteiras de Israel. Depois nós temos cristãos dispersados, mas conscientes da sua missão. E em terceiro, cristão leigos, mas capacitados pelo Espírito. No segundo tópico nós temos aqui uma igreja com visão transcultural. Aí nós temos no primeiro subtópico, né, a cultura grega helênica, contextualizando a mensagem, que é um tema muito importante dentro do contexto missionário, a contextualização da mensagem, né? E em terceiro e último tópico, uma igreja que forma discípulos. Primeiro, a base do discipulado. Segundo, denominados de cristãos. E em terceiro, a identidade cristã. Vamos então para os objetivos da nossa lição, que é destacar o papel da dispersão cristã na expansão missionária da igreja primitiva. Segundo, enfatizar a importância da contextualização da mensagem do evangelho para diferentes contextos, né? Muito rápido. Contextos culturais, sem contudo perder a sua essência. Esse é importante demais. E valorizar a prática do discipulado como base para o crescimento saudável e a manutenção da identidade da igreja. Sem discipulado não é possível. Ok? Não é possível. Vamos para o nosso primeiro tópico, que é uma igreja com consciência missionária. Uma igreja com consciência. O evangelho para além da fronteira de Israel. Lucas abre essa seção do seu livro fazendo referência aos cristãos, os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão. Caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. Observamos que essa passagem bíblica faz um paralelo com Atos, capítulo 8, versículos de 1 a 4, onde narra o início da perseguição em Jerusalém, que gerou a dispersão cristã. Veja, nós estamos adentrando, meus amados irmãos, aqui no estudo específico da nossa lição, né? E aqui no nosso primeiro tópico, quando nós estamos tratando o evangelho para além, né, da fronteira de Israel,
nós precisamos observar alguns detalhes, né? Quando nós estamos falando de que o evangelho ali em Jerusalém, né, começa a ir para além da fronteira de Israel, ou seja, os próprios judeus cristãos, os próprios judeus convertidos agora começam a falar do amor de Jesus para outras pessoas, nós observamos o seguinte: a perseguição não fragmentou a igreja, pelo contrário, ela espalhou a chama missionária. A expansão não veio por estratégias humanas, mas pelo agir sobrenatural de Deus, que transforma sofrimento em oportunidade. Presta atenção, Deus transforma sofrimento em oportunidade. Quais são as lições para hoje, considerando esse nosso primeiro tópico? Às vezes, situações difíceis pode ser o meio que Deus usa para nos tirar da zona de conforto e nos empurrar para a missão. Nós temos que pensar sobre isso. A igreja não pode limitar o evangelho às suas quatro paredes. Precisamos ultrapassar fronteiras geográficas, culturais e sociais. Toda circunstância, seja favorável ou adversa, pode ser usada para pregar a Cristo. Esse é um princípio. Agora, como nós podemos aplicar isso na nossa realidade? Cada aluno, você é aluno da escola dominical, deve refletir: como tenho reagido diante das dificuldades? Eu tenho aproveitado as oportunidades para testemunhar ou eu tenho utilizado as oportunidades para reclamar? Ok? A missão não depende de títulos ou cargos. Deus pode usar qualquer cristão em qualquer lugar para espalhar o evangelho. Glória a Deus. A história da igreja mostra que quando ela é perseguida, muitas vezes é quanto mais ela cresce. Qual é a mensagem para nós aqui hoje? O evangelho não pode ser aprisionado, mesmo em meio à perseguição. Ele rompe barreiras e alcança novos horizontes. Glória a Deus por isso, né? Que maravilha. Agora vamos para o nosso segundo tópico, né? Nosso segundo tópico, meus amados irmãos, ele trata, evidentemente, de cristãos dispersados, mas conscientes da sua missão. Esses cristãos dispersados, após fugirem de uma perseguição feroz, não esconderam a sua fé. Aonde chegavam, anunciavam a palavra de Deus. Foi assim que eles deram testemunho do evangelho na Fenícia, em Chipre e em Antioquia. Né? Olhe que maravilha. Veja que a igreja ali mesmo, os cristãos mesmos dispersos, mas conscientes de sua missão. A igreja mesmo enfrentando perseguições, ela deve continuar no seu propósito, né? De estar levando o evangelho a todas as nações. Está levando o evangelho a todos os povos, a todas as gentes. Os cristãos que fugiram da perseguição não se calaram, nem esconderam a sua fé. Aonde chegavam, anunciavam Jesus com ousadia. Mesmo longe de Jerusalém e privados da estrutura da igreja-mãe, eles mantiveram vivo o compromisso missionário. Eram homens e mulheres comuns, mas conscientes de que foram chamados para testemunharem de Cristo em todo lugar. Glória a Deus. Qual é o ponto central aqui? A perseguição não os fez desistir, mas os fez lembrar de que eram embaixadores de Cristo. Mesmo dispersos, sua identidade missionária permanece firme onde estavam. Pregavam. Eles falavam de Jesus. Glória a Deus. Agora, as lições que nós tiramos aqui do nosso segundo subtópico. O verdadeiro discípulo não depende de templo, posição ou condições favoráveis para testemunhar. Precisamos entender que a missão não está limitada aos púlpitos. Ela acontece nas ruas, no trabalho, na escola, na família, aonde você estiver, na vizinhança. Se a igreja de hoje fosse perseguida como a igreja de Jerusalém, será que continuaríamos pregando com a mesma ousadia? Será? Meu Deus. Meu Deus. Desafio. É importante que você, como cristão, se você tivesse uma determinada situação. Vamos pensar aqui comigo. Se você tivesse que sair da cidade hoje, você continuaria sendo missionário de Cristo? Onde Cristo foi pregado? Né? Você continuaria? Porque a questão é essa aqui. Você continuaria, né? Você continuaria fazendo a obra? Essa é uma pergunta que você pode responder. O Senhor te chama para isso. Amém ou não amém? Glória a Deus. A missão continua. A obra de Deus continua. A obra não pode parar. Jamais a obra não pode parar, meus amados irmãos. A obra continua. Deus continua fazendo a sua obra florescer.
E nós, como igrejas, né, como igreja, nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para pregar. Nós somos chamados para levar o evangelho a outras pessoas. Nós somos chamados como igreja, chamados com um propósito. Nós somos aqueles tirados para fora. Nós somos a igreja que tem a mensagem do evangelho. Nós temos a mensagem, nós temos um chamado. Glória a Deus por isso. Glória ao Senhor Jesus por isso. Nós fomos chamados com um propósito. Nós somos chamados para levar o evangelho a todas as pessoas, tá? Deus, ele está chamando a igreja para continuar a obra de missões, a obra de evangelização. Testemunhar, o testemunho fiel e constante é o que mantém viva a chama da missão. E aqui a nossa lição prática, quando nós estamos dando cristãos dispersos, mais conscientes de sua missão, é a seguinte, queridos amados irmãos. Ser missionário não é uma opção, mas parte da identidade de todo verdadeiro discípulo de Cristo. Agora vamos para o terceiro tópico, né? Que é cristãos leigos, né? Cristãos leigos mais capacitados pelo Espírito. Glória a Deus, cristãos leigos mais capacitados pelo Espírito. Se você observar bem, Lucas destaca que dentre esses cristãos havia alguns que levaram o evangelho para Antioquia, capital da Síria, uma cidade cosmopolita e uma das 3 cidades mais importantes do Império Romano. O texto deixa claro que foram esses cristãos comuns os fundadores da igreja de Antioquia, uma das mais, eu digo assim, relevantes e importantes do Novo Testamento. A igreja de Antioquia, ela é extremamente poderosa. Por quê? Cristãos anônimos e leigos, eles eram, mas eles não são contados entre os apóstolos, diáconos ou presbíteros. Contudo, eles foram usados por Deus para fundar aquele trabalho e foram bem-sucedidos porque a mão do Senhor era com eles, conforme Lucas destaca. Isso aqui, meus amados irmãos, é importante a gente frisar algumas lições para hoje. A obra missionária não é restrita a pastores e pregadores, todo cristão cheio do Espírito Santo é um missionário em potencial. Não devemos subestimar o impacto do nosso testemunho pessoal. Um ato de fé simples pode abrir portas para a expansão do reino. Quando a igreja se apoia apenas em métodos humanos, ela enfraquece. Mas quando depende do Espírito, ela frutifica. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui vale destacar uma coisa. Deus usa o leigo, o jovem, a dona de casa, o trabalhador, né? Todos que se colocam na mão dele. Glória a Jesus, né? Todos que se colocam diante do Senhor. Deus usa poderosamente em suas mãos. É importante o diploma? Sou extremamente a favor. Eu sou a favor do diploma. Mas a capacitação vem do Espírito, não do diploma. Isso aí é a pura verdade, né? A capacitação do Espírito é que nos habilita para sermos, meus amados irmãos, exatamente discípulos e mensageiros do nosso Senhor Deus, né? Do Senhor Deus de Israel. Por quê? Porque é aqui o chamado. Senão, teríamos que colocar uma série de situações para que o evangelho chegasse, né? Nós íamos dificultar o acesso do evangelho a outras pessoas, né? Imagine se só pessoas que têm diploma poderiam estar pregando o evangelho. É claro que não, né? É claro que não. O evangelho é muito mais importante, né? Pessoas leigas podem sim estar pregando o evangelho, né? Pessoas leigas podem sim pregar o evangelho. Eu quero que os irmãos continuem orando para a gente melhorar mais o nosso cenário aqui. Porque de vez em quando ele está caindo aqui. Mas Deus é bom. Nós estamos na fé, orando, pedindo a Deus que nos abençoe para a gente investir mais e poder apresentar com mais qualidade, né, o nosso trabalho, né? Estamos tentando fazer sempre o melhor, apresentar o melhor para os irmãos. E essa aula é muito importante, apesar das dificuldades, mas a gente está dando glória a Deus, aleluia, dizendo que Jesus é bom, tá bom? Vamos lá. Vamos continuar aqui a nossa aula. A sinopse é a Igreja de Jerusalém. É muito interessante, né? Mesmo dispersada, manteve o seu compromisso de anunciar o evangelho com ousadia. Agora, o nosso segundo tópico, uma igreja com visão transcultural. Esse assunto de uma igreja com a visão transcultural é muito significativo e importante.
Como é importante. Meus amados irmãos, no domingo passado, né, nós tivemos o que nós chamamos do Dia Nacional de Missões. E esse Dia Nacional de Missões, que é o segundo domingo de setembro, foi instituído pela nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus para lembrar, né, dos nossos missionários, Gunnar Ving e Daniel Berg, que foram usados por Deus, missionários enviados por Deus, né, em 1910, para pregarem o evangelho aqui em terras brasileiras. E hoje nós somos a maior igreja evangélica no Brasil. Nós temos de norte a sul, de leste a oeste, a presença da Assembleia de Deus em todos os estados do Brasil. Isso é importante, isso é maravilhoso, porque o evangelho de Jesus está sendo pregado. Nós somos a maior igreja do país, né? E que Deus realmente chamou, e chamou também outras, né, denominações, mas a Assembleia de Deus é muito expressiva no seu tamanho, na sua determinação, tá bom? Deus abençoe você, você que está aqui assistindo essa aula, você que está participando, Deus continue abençoando a sua vida. A cultura grega. A Bíblia nos conta que alguns cristãos que tinham sido espalhados pelo mundo chegaram a Antioquia, falaram aos gregos. Essa expressão, falaram aos gregos, é muito importante. De acordo com estudiosos, ela explica que esse foi o primeiro momento em que cristãos judeus falaram de Jesus para pessoas que não eram judias, adoravam outros deuses e não seguiam o judaísmo, né? Isso é importante, é um dado extremamente importante. Isso mostra que a igreja começou a levar a mensagem de Jesus para além das fronteiras da Palestina, chegando a um mundo totalmente diferente, onde as pessoas não conheciam a fé judaica. Oh, que bom! Esse texto ele é maravilhoso. Essa passagem é impressionante, porque a gente aplicando esse texto, né, esse ensinamento, uma igreja com a visão transcultural, porque assim, como é um assunto missionário, mexe um pouco comigo, meus amados irmãos, porque assim, tem muitos irmãos brasileiros que acham que a igreja está gastando dinheiro enviando missionários para a África, né? Gastando dinheiro enviando missionários para outros países, enquanto que internamente ela precisaria evangelizar internamente. Bom, nós entendemos sim, a igreja enquanto igreja, ela precisa cumprir a sua missão local, ok? É a missão da igreja local, que também lá no campo missionário, a missão da igreja local, o missionário que fundou a igreja, ele também ensina a igreja a evangelizar aquele país, evangelizar aquela localidade, evangelizar aquela cidade, ok? Então, mas a visão transcultural, ela é tão importante, porque é o seguinte, hoje nós somos a Assembleia de Deus. A visão transcultural da igreja na Suécia proporcionou que os missionários suecos viessem para o Brasil pregar o evangelho. Se a igreja na Suécia não tivesse uma visão transcultural, ela não enviaria os missionários para cá. Então, nós não teríamos a Assembleia de Deus. Ah, pastor, peraí, pelo amor de Deus. Meus irmãos, outros movimentos, como a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, a Igreja do Evangelho Quadrangular, são tudo igrejas fundadas por missionários. Então não tem como o evangelho, aí é por causa dessa visão, é porque muitas igrejas no Brasil e ao redor do mundo também, infelizmente, não têm uma visão transcultural, é que alguns países ainda não foram alcançados. É correto que no Brasil nós tenhamos, e é maravilhoso, nós temos aí um percentual que chega em torno de 23% a 27% da população brasileira evangélica, enquanto que existem países que têm 0,02% de cristão. E lá não tem uma igreja evangélica. Enquanto aqui nós temos mais de 500 mil igrejas no nosso país. Muito mais do que isso. Os dados estão desatualizados. Então, ter uma visão cultural, a missão da igreja é transcultural. Não podemos limitar o evangelho. E ser transcultural significa, amados irmãos, estar levando o evangelho para além das fronteiras. A missão da igreja é transcultural, não podemos limitar o evangelho. Não. Levar Cristo a outras culturas exige sensibilidade. Exige sensibilidade. Levar o evangelho para outras pessoas exige sensibilidade. Assim como os cristãos atravessaram barreiras culturais, hoje precisamos atravessar fronteiras sociais, culturais e até digitais para anunciar a Cristo. Qual a aplicação que nós temos aqui? Barreiras culturais precisam superar, em nosso contexto, o preconceito, a indiferença, as diferenças de classes, a etnia.
Eu fui inquirido como secretário de missões porque nós enviamos um missionário para o interior do Goiás. Porque na filosofia daquele irmão que estava contribuindo com missões, ele não achava necessário o envio de missionários para o Goiás, para o interior do Goiás. Meu irmão, aonde Deus nos permitir, aonde as portas se abrirem, nós temos que avançar. Nós não podemos ficar escolhendo lugar. E nós não podemos ficar achando que nós somos melhores ou mais importantes porque o nosso estado é melhor. Não, Deus ama todos os povos. A mensagem do Evangelho é essa. Deus ama todos os povos, em todos os lugares. E aonde Deus abrir a porta, nós temos que adentrar, nós temos que levar o Evangelho, contextualizando a mensagem. O que nós estamos aprendendo aqui? Podemos ver aqui um exemplo de como os primeiros cristãos adaptaram a mensagem ao contexto em que estavam. Lucas nos mostra que eles anunciavam o Evangelho do Senhor Jesus. O texto é curto e direto, mas esses cristãos estavam pregando para pessoas que não eram judias. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. E isso é importante porque você acaba entendendo que a missão, eles estavam, de fato, fazendo aquilo que Deus havia determinado que eles fizessem, que era levar o Evangelho a todos os povos, levar a todas as nações. O Evangelho teria que ser pregado em testemunho a todas as nações. O Evangelho não é secular. O Evangelho não é específico de povos. Não. O Evangelho é para todos os povos. O Evangelho é para todas as nações. O Evangelho não é secularismo. O Evangelho é o Evangelho de Jesus. Agora, qual é a aplicação? Né? Contextualizar a mensagem do Evangelho não é diluir o Evangelho, mas torná-lo compreensível. Lá na escola de missões, quando eu fiz escola de missões em São Paulo, que eu estudei, que eu morei na escola de missões, nós aprendemos isso. Contextualizar a mensagem não significa que eu vou adaptar o Evangelho à realidade, tirar coisa do Evangelho. Não. Eu preciso fazer com que a mensagem seja compreensível a todos. Amém? Glória a Deus. Vamos então, meus amados irmãos, para a nossa sinopse, né? Porque a contextualização é importante. Cristãos judeus pregaram aos gentios em Antioquia, contextualizando a mensagem sem perder a essência da mensagem do Evangelho. Que Cristo cura, que Cristo salva. Vamos agora para o nosso terceiro tópico, que é uma igreja que forma discípulos. Aqui, meus amados, chegamos a um dos assuntos mais importantes. Porque aqui é o seguinte, é importante ganhar? Mas é importante cuidar. E o discipulado, e aí há uma frase muito característica do Billy Graham, é atribuído ao Billy Graham a seguinte frase: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo que temos. Ao serem informados de que o evangelho havia chegado a Antioquia, a partir de Jerusalém, os apóstolos enviaram Barnabé para lá. Chegando ali, Barnabé viu uma igreja viva e cheia da graça de Deus. Aleluia. Contudo, logo se percebeu que aquela igreja precisava de mais instrução, ou seja, precisava ser discipulada. Com esse propósito, Barnabé foi em busca de Saulo para que o auxiliasse nessa importante missão. E aí, nós adentramos em uma situação aqui bem interessante, meus amados. Por quê? Porque aqui, ó, se você for observar, e é importante que você observe, meu cenário está um pouquinho desfocado, mas depois a gente vai consertar isso aqui. É que nós estamos com um probleminha aqui, mas vai dar certo. Vai dar certo, em nome de Jesus. E aí, meus amados irmãos, aqui nós temos o seguinte. A base do discipulado, a gente precisa destacar algumas coisas interessantes aqui. A igreja em Jerusalém se preocupa com a igreja de Antioquia. Encorajamento, Barnabé animou os crentes a permanecerem no Senhor. Havia um ensino contínuo, porque Saulo e Barnabé permaneceram um ano inteiro ensinando. E havia um crescimento saudável. Igrejas saudáveis são igrejas que praticam o discipulado. O ensino consolidou a fé da igreja, formando discípulos firmes. Sem discipulado não há discípulo firme. A lição que nós aprendemos aqui nesse tópico, ele é muito importante porque não basta trazer pessoas a Cristo, é preciso ensinar a viver em Cristo. Agora, o nosso segundo tópico, denominados de cristãos, né? E aí nós já caminhamos para o final. Os cristãos de Jerusalém haviam sido chamados
na igreja de irmãos, crentes, discípulos e santos. Também passaram a ser identificados tanto pelos de dentro da igreja como pelos de fora dela, como aqueles que eram do caminho. Agora, em Antioquia, eles são chamados de cristãos. O termo cristão tem o sentido de pessoas de Cristo. É exatamente isso. Aqui é interessante porque o que significa ser chamado cristão? Uma identidade visível. Ser conhecido não apenas pelo que se vê, mas pelo que se vive. Compromisso público, assumir-se como seguidor de Cristo diante da sociedade. E um testemunho autêntico, né? A vida do cristão deve refletir a presença de Jesus, né? E o que nós aprendemos aqui nesse segundo tópico, denominados de cristão? O nome cristão deve ser mais do que um título, deve ser a expressão de uma vida que revela Jesus. Uma vida que revela Jesus. Vamos, portanto, para o nosso, agora, terceiro e último tópico, a identidade cristã, né? O que realmente define um cristão não é apenas um nome ou um rótulo, mas sim sua vida, sua fé e suas atitudes. E especialmente as suas atitudes, porque nós sabemos que os atos falam mais do que as palavras. Concluindo aqui, meus amados irmãos, a verdadeira identidade cristã não se limita a frequentar cultos ou carregar um nome, mas se manifesta em amor ao próximo, santidade de vida, obediência a Cristo, testemunho público de fé. O que define um cristão de verdade não é apenas o nome. Ser cristão vai além de uma nomenclatura, né? Não é apenas a tradição, não basta nascer em um lar evangélico. É o caráter moldado por Cristo, uma vida que reflete o evangelho em palavras e ações. Aplicação para a EBD, né? E aqui nós estamos caminhando para o final. Não basta ser chamado de cristão, é preciso viver como cristão, deixando que Cristo seja visto em cada atitude. Glória a Deus. Vamos agora para o nosso último tópico, né? Que é a nossa sinopse. A igreja investiu no ensino e discipulado, consolidando a fé e a identidade cristã dos novos convertidos, né? Nesta lição, nós chegamos, meus amados irmãos, a uma excelente conclusão, né? Que a providência de Deus faz com que o evangelho chegue, por meio da igreja, a povos ainda não alcançados. O que se destaca não é uma metodologia sofisticada de evangelismo, mas a graça de Deus que capacita pessoas simples e anônimas a realizarem a sua obra. Quem deseja fazer, Deus capacita. Ninguém jamais terá tudo o que precisa para cumprir a obra de Deus. No entanto, se Deus tiver tudo de nós, Ele nos habitará e a realizará. Glória a Deus, né? Aprendemos que ser igreja não é apenas se reunir, mas viver com propósito missionário, pregando a Cristo em qualquer circunstância, adaptando a mensagem ao contexto sem perder a sua essência, formando os discípulos enraizados e cheios do Espírito Santo. Essa é a nossa conclusão e eu queria deixar bem claro para você que quando a igreja entende a sua missão, o evangelho rompe barreiras, fronteiras e transforma o mundo. Glória a Deus, glória a Jesus. Meus amados e queridos irmãos, nós tivemos algumas dificuldadezinhas aqui, mas mesmo assim concluímos a nossa lição. Importante é o conteúdo e o que será disponibilizado para os irmãos estarem estudando. Eu quero que você conheça o Chile, tá? Pegue o seu celular, escaneie aí este QR Code, vai levar você para a nossa página, né? Da Travel Agência, você vai ver lá, faça o seu orçamento, lá tem um formulário que você pode clicar ali e mandar a sua mensagem, né? A nossa agência vai estar aí avaliando você, vendo também, né, o seu interesse de estar indo conhecer o Chile. Viajar é trocar a roupa da alma. E coisa boa. Isso não só é uma frase, mas é uma realidade, tá bom? Então clica aí, contribui com o nosso canal. Você fazendo isso está nos ajudando também, tá bom? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Nos perdoe pelo esse cenário, estamos tentando melhorar o nosso cenário, mas tivemos algumas dificuldades hoje, mas a aula está dada, está ministrada, e Deus abençoe.